Bora comentar de um banco pouco comentado da Bolsa, que é o Banco Banese, Banco do Estado de Sergipe, com 13% de dividendos em 2024, recorde de lucros, mas tem um ponto de muita atenção que eu quero chamar a atenção para você no final do vídeo. Me acompanha aqui. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Falando um pouco do Banco do Estado de Sergipe, o Banco Banese, ele tem 53 unidades físicas, um decréscimo de 1,8% em relação a 2023, 683 pontos de atendimento, 173 correspondentes, não tem nem 1.000 funcionários, né pessoal? 934 funcionários e 875 mil clientes. Já falando dos destaques de 2024, o Banese tem 11,7 bilhões em ativos totais, um acréscimo de 30,7% ano contra ano, 6,1 bilhões em aplicações financeiras, acréscimo de quase 50%, 4,6 bilhões em operações de créditos, 10,6 bilhões de captação total, 33% a mais que 2023, um ponto excelente para o banco, e 810 milhões de patrimônio líquido, um acréscimo de 21,2%. Esse é o primeiro ponto de atenção que eu quero chamar para vocês, pessoal. 91,67% das ações encontram-se nas mãos do controlador, que é o Estado de Sergipe, enquanto 8,3% apenas encontra-se em circulação. Então esse é um ponto de atenção, porque estrangeiros e institucionais que vêm com grande montante para aporte, eles não querem empresa que tem um free float tão baixo assim, porque qualquer coisa movimenta o preço da ação. Eles preferem ações que têm altos volumes de negociação e não volumes tão baixos assim. Então esse é o primeiro ponto. A maior parte desse free float fica concentrado nas mãos de pessoas físicas, um pouco de instituição bancária e instituições financeiras, mas instituições com grandes volumes de capital não entram nesse tipo de ação. Perceba que interessante os gráficos abaixo, pessoal. O ponto em verde escuro seria o Banco de Sergipe, o Banese. O ponto em amarelo, Banco 1. Em azul, Banco 2. E em verde, os demais bancos. Então, o Banese tem liderança regional no crédito comercial, 34,3%, no depósito a prazo, 46,2%, e na captação total, principalmente, de 37,9%, bem acima dos próximos bancos. E olha o crescimento das operações de crédito do Banese, olhando tri por tri, o Banese conseguiu crescer as operações de uma forma muito interessante, olhando do quarto tri de 2023 para o quarto tri de 2024, um acréscimo de praticamente 15% ano contra ano, e em torno de 60% das operações de crédito ficam na carteira comercial do Banese, 1 bilhão 116 milhões em carteira de desenvolvimento e 334 milhões em títulos e créditos a receber. E percebam que o Banese conseguiu crescer em todas as suas linhas de créditos, em todos os seus braços. E percebam a constituição do lucro do Banese, pessoal. Aqui está o resultado bruto, que é o resultado operacional, que são os valores recebidos da operação da empresa, 136 milhões de renda de tarifa, aqui as despesas administrativas, 436 milhões, 50 milhões de outros e um lucro líquido de 146,7 milhões. Aqui eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Percebam que a provisão para crédito de liquidação duvidosa ano contra ano subiu 8,7%. Então pode ser que o Banese esteja pegando uma carteira um pouco mais duvidosa, esteja emprestando dinheiro para algumas pessoas que talvez possam não pagar, que é aquele rating de carteira. Enquanto alguns bancos têm pego alguns ratings melhores, assim como o Bradesco e o Santander, que estão reestruturando a sua carteira, pode ser que o Banese esteja pegando algumas pessoas com um rating duvidoso para pagamento. Então você tem que aumentar essa provisão. Um aumento de 208% no lucro líquido ano contra ano, e eu queria chamar muita atenção para o ROI do banco, que tem vivido uma montanha russa. 13,1% em 2022, 7,7% em 2023 e 20,3% em 2024. Esse é um indicador muito interessante para instituições financeiras, principalmente bancos, porque você entende qual que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto de lucro que está gerando em cima do patrimônio líquido atual do banco. Então, o Banese tem igualado ao Itaú,
ao Banco do Brasil, que tem girado em torno de 21% a 23%. Esse é um ROI muito interessante, mas resta ver se esse ROI vai se manter, porque não adianta em apenas um ano acontecer isso. Tem que manter em todos os anos esse bom índice de retorno sobre o patrimônio líquido. Falando um pouco das despesas administrativas e eficiência, olhando o quarto TRI de 2023 para o quarto TRI de 2024, houve um acréscimo de 8,4%, porém eu deixei um disclaimer aqui, olhando na ótica anual, houve um aumento de 6,4%, a inflação em 2024 ficou em torno de 4,8%, então o Banessi aumentou as despesas administrativas acima da inflação, mas não foi um ponto de tanta atenção, não foi tão mais alto assim que a inflação, mas eu queria só deixar aqui para vocês verificarem esse dado. E outro ponto importante, em verde claro, é o índice de eficiência do Banessi, que está muito baixo. Esse índice, pessoal, quanto maior, pior, porque ele relaciona as despesas divididos pelos lucros. Então, quanto mais perto você chega de 100%, pior está o seu índice de eficiência. E quanto mais próximo você chega do 0%, melhor está, porque você está gastando menos e tendo mais lucros. Então, esse é outro ponto de atenção do Banessi. Tem um índice de eficiência muito ruim, porém é um ponto de melhoria. O banco pode melhorar para os próximos anos, e, consequentemente, aumentando o lucro e pagamento de dividendos. Pode descer para 60%, 50%, 40%, então isso com certeza melhoraria os lucros e bateria nas despesas. Falando um pouco da inadimplência, aqui chega no que a gente estava falando na provisão de crédito para devedores duvidosos, pessoal. O Banessi deixou um gráfico em amarelo, seria a inadimplência mais de 90 dias do Brasil, em verde escuro, a inadimplência mais 90 dias do estado de Sergipe e em verde claro a inadimplência do Banessi. O Banessi hoje encontra-se com a inadimplência um pouco mais alta que o índice Brasil e um pouco menor que o índice do estado de Sergipe. Então esse é um ponto que o Banessi tem que ficar de olho, porque aumentou muito de junho para o final do ano. Esse pode ser aquele ponto de atenção que eu havia falado da carteira de crédito, porque se você empresta para muitas pessoas que pode te dar o calote, que você pode não receber, a sua carteira de crédito acaba sendo prejudicada e o rating dela acaba descendo. Falando um pouco de proventos, o Banessi vem se qualificando para ser uma boa pagadora de dividendos. O dividendo atual encontra-se em 12,5%, o dividend yield médio dos últimos 5 anos em 8,22%, e o Banessi paga em torno de 2 vezes por ano, em fevereiro e em agosto. Em janeiro desse ano, o Banessi já pagou um dividendo de 7,08% líquido, um altíssimo dividendo já para esse ano. Então vamos acompanhar o mês de agosto, que o Banessi deve pagar mais um provento ainda, pessoal. E não deve ser pouco não, viu? Deve ser um alto provento. E a maioria das coisas que eu falei do Banessi foram bons pontos, né, pessoal? Mas eu queria chamar a atenção para um ponto que é realmente preocupante. Percebam que a liquidez média diária, o volume de negociação é muito baixo. Nas ações preferenciais, que são as que têm final 4 no ticker, é apenas 55 mil por dia. E nas ações ordinárias, com final 3, tem uma média de 7,64 mil. Então é muito pouco a média diária de volume de negociação. Até mesmo pessoas físicas podem alterar o preço da ação. Esse é um ponto de atenção, assim como eu tinha falado para vocês. Grandes instituições não querem entrar nesse tipo de ação porque veem que o volume é muito baixo. Então eles não querem ficar mexendo no preço a todo momento. O número de ações em circulação também é muito baixo. Então acaba que esse é um ponto de atenção para vocês ficarem ligados, pessoal. E aqui falando da minha planilha pessoal, o Banessi hoje está com preço sobre valor patrimonial muito baixo, de 0,61, PL também de 3,38, o PL médio dos últimos 10 anos foi de 6,35, então para você retornar à média, o preço ainda teria que subir quase 50%. E o dividend yield projetado para 2025 fica em torno de 10,57%, mas eu acredito que o dividendo pode chegar até a 11%, 12%, principalmente por causa desse primeiro provento do Banessi que foi muito alto. Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês esse banco da Bolsa que vem surpreendendo, mas é pouquíssimo comentado entre os analistas. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um grande abraço.